Alô? Oi, pessoal. Estão me ouvindo? Tá bom o microfone? Olá. Thiago tá mutado. E aí? Agora foi. Show, perfeito. Show de Beleza. bola. Vamos começar. Primeiro, galera, a gente vai falar um pouco sobre o Friends of Figma e essa nossa, como é que eu posso dizer assim, eles chamam de chapter lá, mas aqui seria a nossa comunidade do Rio de Janeiro. O Friends of Figma, primeiro, ele é uma iniciativa do Figma, porque eles viram que tinham muitas comunidades em vários países espalhados pelo mundo, onde a galera justamente tem esse objetivo de se ajudar, né? De compartilhar conhecimento e trazer novos usuários para a ferramenta. E com isso, a galera de marketing, mais precisamente a Nádia, lá do Figma, vê a necessidade de criar isso de forma mais formal mesmo, sabe? Sendo oficial. E aí nasce o Friends of Figma. Atualmente, aqui no Brasil, a gente tem Rio de Janeiro e São Paulo. São Paulo foi a primeira, que inclusive foi daí que nasceu o Rio de Janeiro, num evento de São Paulo. A gente conheceu eles enfim, e aí a gente decidiu fazer no Rio de Janeiro também, né? Se alguém também tiver alguma dúvida, não tem na minha área, enfim, não tem no meu estado, pode entrar em contato com a gente que a gente ajuda também. Enfim, e essa comunidade do Rio de Janeiro, né, além dela trazer isso que o Figma já quer mesmo, trazer essa ideia de comunidade, de compartilhar o conhecimento, essa troca, a gente quer trazer conteúdo acessível. O que é conteúdo acessível? Conteúdo em português, porque a gente sabe que tem muita gente que tem gap, né, de idioma, e a maior parte do conteúdo, com certeza, é em inglês, né, por conta do próprio Figma, e quando a galera traduz, vai para o espanhol, porque as maiores comunidades são de Bogotá e Portugal, se eu não me engano. E então, quando tem conteúdo na América Latina, geralmente é em espanhol. Então, o nosso objetivo é a gente traduzir e trazer mais conteúdo em português para todo mundo conseguir ter acesso a esse conhecimento, né? Além disso, como todo bom carioca, nós gostamos de fazer amigos, então essa é uma comunidade também para você, enfim, fazer networking, a gente, se puder estar compartilhando vaga, ou então cursos, alguma coisa que possa ajudar realmente na área, se você precisar de ajuda até mesmo no seu trabalho, fazendo uma tarefa específica, e enfim, de alguma forma a gente vai tentar te ajudar. E por último, mas não menos importante, a parte da inclusão, porque assim como o Figma, como eu posso dizer, o pilar dele é esse lance dele ter uma parte gratuita que qualquer pessoa consegue, que mesmo que ela não tenha um PC muito bom, ela vai conseguir acessar, porque o Figma ele é web também, você não precisa ter nada instalado no seu computador, você pode acessar pelo navegador e você consegue fazer projetos de graça. Então, traz essa parte de acessibilidade e inclusão. A gente quer que realmente qualquer pessoa com acesso à internet consiga utilizar a ferramenta enfim, ela consiga crescer com isso. Show, perfeito, Carol. E só para complementar mesmo, essa comunidade tem como princípio o diálogo mesmo, é conversar, é falar sobre a ferramenta e falar sobre a nossa área em específico, né? Existem designers, existem desenvolvedores. E na nossa equipe vocês vão ver que tem 2 designers e tem 2 desenvolvedores. Então a gente vai poder dialogar de uma forma mais macro, né? Então não é só falar sobre a ferramenta em si também, mas também é para falar sobre como é que está o mercado, falar sobre a nossa área em específico. Então, pessoal, pessoal que já está no Friends of Figma do Telegram, podem interagir, a gente vai ajudar vocês no que for possível, na nossa experiência dentro da ferramenta e dentro do mercado de trabalho. E realmente, estamos aqui para ajudar e somar. Isso. Deixa eu passar aqui.
Agora a gente vai falar um pouquinho da gente, né, para vocês conhecerem essa galera que fica mais por trás. Como já está tudo aqui, meu nome é Caroline, mas todo mundo me chama de Carol, então eu já estou mega acostumada. Eu falo que eu sou community advocate porque quando você entra para fazer um pedido de uma comunidade no Friends of Figma, você acaba se tornando essa pessoa que é defensora da comunidade do Figma. Então, eu tive que primeiro me tornar uma defensora para depois criar a comunidade, e aí eu trouxe essa galera monstra para poder tocar isso junto comigo. Eu atualmente trabalho como UX e UI designer, né, numa empresa chamada Original.io, que é uma agência de e-commerce. Obviamente, né, sou carioca aqui do Rio, nasci, vivi aqui, tudo aqui. Eu sou usuária do Figma desde o ano passado. Você vai falar, poxa, Carol, pouquíssimo tempo. Exato, pouquíssimo tempo, e foi quando eu virei designer. Eu já virei designer usando Figma. E isso é uma coisa que é muito importante falar, porque às vezes as pessoas pensam assim, até tem um pouco da síndrome de impostor, né? De que você acha, pô, eu tenho pouco tempo de experiência, ou então eu não sei muito ainda sobre a área, mas isso não te impede de você querer ajudar. Porque tem sempre alguém que ou ela vai saber muito e você sabe alguma coisa que ela não sabe, né? Ou então essa pessoa está mais crua ainda do que você. Então, você sempre pode acrescentar para aquela pessoa e aquela pessoa te acrescentar, não importa o nível que vocês têm, tá? Então, é uma coisa que eu acredito muito que as pessoas até devam adotar isso de não se diminuírem e acharem que elas sabem pouco, muito pelo contrário, o que ela souber, ela já ajuda bastante qualquer pessoa. E aí, enfim, falando um pouco do meu pessoal, né, que eu coloquei aqui, eu sou muito comilona, eu gosto muito de comidas no geral e tento sempre manter uma alimentação saudável para também não, enfim, deixar de ser uma pessoa saudável. Falo muito, falo bastante, sim. E mudo de cabelo toda hora. Isso daqui, sei lá, já tem alguns meses, né? Até que tá durando. Mas é bem isso. E no meu tempo, né, nem no meu tempo livre, né? Mas eu sou praticante de karatê junto com o meu namorado, que é desenvolvedor, e a gente mora com os nossos filhotinhos, que são bem grandinhos, é um gato bem grande e bem gordo, e um cachorro bem atentado e gigante. Então, eu sou a menor da casa em sentido de tamanho aqui. No máximo é isso, gente. E qualquer coisa que vocês quiserem perguntar também, sintam-se à vontade. Agora eu vou passar meu queridíssimo Fabiano. Pode passar. Bem, pessoal, boa tarde. Meu nome é Fabiano Videira. Bem, eu sou designer há mais ou menos 7 anos, né? Então, realmente, eu já tenho um pouquinho de experiência no mercado. Basicamente, toda a minha experiência do mercado é em e-commerce, né? E também trabalho na mesma agência que a Carol, que é a Original.io. Então, tudo que eu puder agregar, tanto da minha área específica quanto do Figma, que eu trabalho com Figma desde 2018, por favor, podem me chamar, fiquem à vontade, tá? Eu estou ajudando a Carol nessa empreitada, né, do Friends of Figma. Eu sou o co-organizador, juntamente com o Thiago e o Marcel, que hoje, infelizmente, não pôde participar. Teve uma complicação e realmente ele não pôde participar dessa live em específico, mas pode ter certeza que nas outras lives ele vai aparecer sim. Bem, falando um pouquinho de mim, e também no que eu acho que cada um que está hoje trabalhando no mercado e sendo um designer precisa ser um pouquinho, né? Você precisa ser um sonhador, você precisa almejar sempre o melhor. Então, basicamente, a gente precisa todo santo dia ver melhorar
as nossas habilidades, a nossa skill, né, vamos dizer assim, de designer e também como pessoa, né. Então, basicamente, essa comunidade que estamos criando aqui no Rio de Janeiro vai poder ajudar muitas pessoas, não só a gente, mas a própria comunidade em si vai se ajudar, né. Então, eu acredito que o que estamos fazendo hoje vai poder ajudar muitas pessoas, e cada uma das pessoas que estão participando aqui hoje e também estão participando no Telegram vão poder realmente somar. Então, toda a minha experiência é no e-commerce, então, realmente, se vocês tiverem alguma coisa, alguma dúvida a respeito desse mundo das lojas virtuais, né? Então, vocês podem me chamar, fiquem à vontade, não só nessa parte em si, mas como no design em geral. Vocês podem entrar em contato comigo tanto no LinkedIn, né, que é o Fabiano Videira, e também no Instagram, né? No Instagram eu posto bem pouquinho, né, porque eu não sou muito de postar fotos, mas realmente tá aí para vocês também seguirem, se quiser, obviamente, e podem mandar questões, dúvidas para a gente por lá ou pelo Telegram também. E também sou um pouquinho roqueiro e um pouquinho nerd, né? Como vocês podem ver aqui na apresentação, eu adoro muito Star Wars e também curto muito a parte de arquitetura e o quão é bonito a arquitetura antiga, né? Então, realmente, qualquer dúvida, qualquer questão, vocês podem me chamar, fiquem à vontade. E vou passar agora para o meu digníssimo amigo Thiago. Pode falar, Thiago. Abre a boca. E aí, pessoal, boa tarde. Primeiramente, eu quero desejar aí que todo mundo seja muito bem-vindo, né? A gente está aqui tentando fazer um trabalho bacana para poder expandir mais esse horizonte, né, que a gente está tendo agora. E como a Carol falou, a gente tem muito pouco tempo na área, né? Mas a gente já se apaixonou pela ferramenta, pelo trabalho, né, pelas possibilidades. Foram muitas até agora, apesar do pouco tempo. Então, a gente viu que isso é uma coisa bem bacana. E a gente decidiu tentar, né, fazer com que outras pessoas pudessem ter essa oportunidade, né? E meu nome é Thiago, eu sou desenvolvedor front-end, né? Comecei a ser desenvolvedor tem 2 anos e um pouquinho, né? E logo que eu comecei a ser desenvolvedor, eu já comecei a trabalhar com a ferramenta, né? Os layouts que eu já ia desenvolvendo, todos eles no Figma. Eu comecei a ser desenvolvedor na empresa que a Carol e o Fabiano estão atuando hoje, né? Na Original. Foi uma grande escola para mim, me ajudou muito, né? Hoje eu estou em uma outra empresa, né? No Grupo Soma. Eu sou um desenvolvedor da equipe da loja da Farm, né? E, assim, está sendo muito bacana, por quê? Porque essa loja, ela foi um cliente, né? Dessa Original, e hoje ela tem toda a sua equipe própria. Então, assim, foi uma cultura, né? Que foi pegado da Original e eles adotaram e decidiram criar o deles, né? E muito bacana, por quê? Porque quando a gente começou, né, quando a empresa, né, no caso a Original, começou a atuar com a empresa Soma, eles usavam o XD, e hoje eles já estão utilizando o Figma, né, que foi uma ferramenta que eles conheceram na Original, gostaram, né, e já levaram para lá, né. Agora a gente já está começando a fazer os layouts no Figma, que é muito bacana, né. Quando eu entrei na empresa lá, eles já estavam nesse processo de troca, né, porque gostaram muito e viram que atende muito bem, né? E assim, falando sobre mim aí, eu conheci essa galera aí lá na Original, tem uns 2 anos também, né? A gente tem, entre aspas, pouco tempo de amizade, mas já tem uma bagagem muito grande, já tem um conhecimento muito bacana que a gente está tentando aí ampliar, né? Passar ele para todo mundo, né? E assim, bem nessa vibe mesmo, a gente está aqui para trocar ideia, está aqui para compartilhar informação. A gente não se coloca sabendo mais ou sabendo menos, a gente tenta sempre, né, se igualar, né, sempre assim, igualar o conhecimento. Então, se você sabe um pouquinho mais, você vai me ensinar e eu também vou saber um pouquinho mais, a gente já vai sempre se colocando no mesmo nível, né? Isso é muito bacana.
E essa interação que a gente tem, apesar, por exemplo, eu sou desenvolvedor e sou um designer, mas a gente consegue trocar muita informação, a gente consegue sempre estar um atualizando o outro, e isso é muito importante, né? Por isso também essa ideia da comunidade, para a gente conseguir ampliar essa atualização diária, né, digamos assim. Show? E qualquer dúvida que eu puder ajudar, enfim, na parte de desenvolvimento também e tal, de como a visão de um desenvolvedor usando a ferramenta, né? A gente compartilha aí e troca ideia, show? Um abraço aí pro Alex, tá aí no chat aí, ó. Tamo junto, toca aí, Carol. Beleza, gente. Eu vou começar falando, na verdade, a gente vai começar falando de Design System, que foi até um ponto que o Marcel, nosso colega aqui no chat, colocou até uma dúvida, né? Então, eu vou explicar um pouco como funciona o Design System, e aí eu acho que vai ser melhor para eu conseguir responder ele. A primeira coisa, né, o que é Design System? O Design System, a gente fala que ele é uma coisa viva. E por que ele é uma coisa viva? Porque ele vai sendo alimentado, sabe? Não é uma coisa que assim, eu crio e beleza, ele está lá. Não, você cria e você tem que ficar fazendo uma manutenção nele, sempre, sempre. Ele nunca vai parar de ser alimentado, né? E o que você alimenta nele, né? Você cria bibliotecas com componentes codados. O que é uma biblioteca de componentes codados, né? Primeiro, quando você cria qualquer componente no Figma, o que a gente entende como componente? É um elemento que ele é formado por design tokens, ou seja, ele é formado por coisas mais base. O que é base? A cor, a fonte, espaçamento, borda. Baseado nisso, o que eu crio? Eu crio botão, eu crio input, eu crio slide com imagem, enfim, essas coisas. Quando eu junto essas coisas, como num card, por exemplo, um card, a gente tem geralmente, né, a gente pensa que tem uma imagem, talvez um textozinho e um botão embaixo para a pessoa acessar o conteúdo, né? Geralmente o card ele vai levar para um conteúdo. Esse card, ele é um componente. Quando eu faço ele no Figma, ele tem que estar igual quando eu vejo ele na loja, no aplicativo, no site, né? Ele tem que estar igual. E o que acontece? Quando a gente faz o componente no Figma, a gente vai criar uma biblioteca no Figma. A partir desse componente, depois que ele está pronto, a gente tem que transformar isso para código. Aí, beleza, transformar isso para código é o procedimento normal. Acontece que se a gente tiver uma biblioteca para salvar o código, assim como a gente salva o componente no Figma, ele vai poder ser reutilizado, né? A gente tem essa ideia de componente justamente porque é um elemento que vai ser reutilizado em outros lugares, né? Se eu já fiz esse card uma vez, eu não preciso fazer ele de novo. Isso vale para o designer no Figma e para o desenvolvedor também, né? Então, a ideia é de ter bibliotecas com vários componentes codados, que são componentes que estão espelhados nos componentes do Figma, e a gente utiliza isso para a gente, enfim, fazer a manutenção do nosso produto, no caso de um aplicativo, ou de algum serviço, se você, enfim, oferecer algum serviço de site mesmo, for do tipo de uma agência que faz um monte de sites ou e-commerces, enfim, você tem tudo aquilo ali para você não precisar ficar fazendo toda hora, se é uma coisa que você faz sempre, né? Você faz ela uma vez e você consegue reutilizar isso. Pode falar, Fabiano. Não, e para você ver a forma de organização, né? Quando a gente fala de uma visão mais macro, uma empresa, sabe, com N funcionários. Então, imagine uma empresa que não tem uma organização, onde o designer não conversa com o desenvolvedor, onde você acaba criando vários componentes, vários módulos para um site, para um aplicativo, e você acaba não aproveitando as estruturas que você já vinha criado anteriormente, né? Então, o Design System em si não é mais só uma metodologia, sabe, ágil para trabalhar em si, não é só isso, sabe? É uma organização que faz com que todas as áreas se comuniquem também.
Então, realmente, isso tudo organizado dentro do Figma, de forma visual, todos os componentes criados, todo o ecossistema criado dentro do Figma em si, é extremamente importante para que toda a equipe esteja no mesmo patamar, sabe? Todo mundo alinhado com o que estamos fazendo, desde a criação básica, né, da criação do site, onde a gente já tem todo um design system de botões, componentes e tudo mais, e esses componentes vão poder ser reaproveitados para outras questões, sabe? Aplicativos, outros sites, landing page, seja lá o que for daquela empresa, né? Então, para vocês terem a ideia do quão importante é ter essa organização, não é só porque a agência pode ter 5, 10 pessoas que eu não vou escolher fazer isso. É super importante vocês que estão assistindo a gente agora entenderem um pouquinho de como é que o Design Systems pode te ajudar e pode ajudar a empresa onde vocês estão trabalhando. E pode ajudar também nos freelas que vocês possam estar fazendo, sim. Então, realmente é uma questão que vocês devem considerar e estudar a respeito, sinceramente. E tem ótimas matérias que vocês podem está vendo no próprio YouTube mesmo. No YouTube existem matérias bem importantes de vídeo de pessoas realmente expressivas na área e também matérias da nossa área, matérias de site que são da nossa área de UX Design, do blog em si, né? Não sei se vocês conhecem, que tem falando muito a respeito sobre o Design System, né? E não só ele, como outras metodologias, Design Sprint, outras questões a respeito da nossa área específica. Então, é super valioso ter essa vontade de sempre aprender mais e pesquisar, sabe? Porque material a gente encontra realmente. Então, é super importante. Sim, o Marcel falou aqui no chat, né, deixa eu ver aqui, que ele está com esse dilema hoje, né, e está até fazendo o curso da Meiuca. Cara, Marcel, super vale a pena. Eu fiz o curso da Meiuca na primeira turma e foi o que abriu meus olhos, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia, eu pelo menos estava com uma ideia antes de que não era uma coisa assim tão valiosa, né? Não sei se é porque na época não tinha muita coisa, assim, conteúdo em português, inclusive, cursos não tinha, na verdade a Meiuca, se eu não me engano, na época era a única que tinha curso de design assist, assim, bem estruturado. E era isso de eu achar que era um style guide. Eu achava que design system era um style guide. Eu falei, pô, é um style guide. E não tem nada a ver. Tipo, style guide é a pontinha do iceberg do design system. E o design system, ele também não é só design, né? A gente às vezes pensa isso por conta do nome, só que design system, na verdade, a gente tem que pegar que ele é um sistema. Ele é um sistema que uma equipe trabalha para projetar, uma equipe faz o design. Tipo assim, tem a equipe responsável por fazer o design realmente no Figma dos componentes, tem uma equipe que vai pensar na operação, né, o design ops, tem uma equipe que vai desenvolver, que vai codar esses componentes, todo mundo tem que estar conversando, entendeu? Dentro da empresa. Correto. Exatamente. E essa parte dele ser vivo, né? Isso é muito importante porque o desenvolvedor, por exemplo, ele vai aplicar, né, esse layout feito, né? E ele vai retornar um feedback. E esse feedback ele vai servir para uma atualização, né? Vai servir para uma melhoria. E aí o designer, junto com o desenvolvedor, junto com a área de arquitetura, enfim, toda a equipe, eles vão trabalhar para essa melhoria sempre estar, né, se renovando, sempre estar se atualizando um organismo, né? Ali ele vai funcionando e ele vai tendo uma melhora, aí ele abaixa um pouquinho, a gente, o que não tá legal aqui? Então, pô, é isso, 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 e a gente já vai melhora e vai sempre evoluindo, né? Essa ideia de evolução, ela se torna sempre presente, né? Vai evoluindo como um todo, né? De tudo que você já tem aplicado, já vai evoluindo automaticamente. Então, é muito bom esse diálogo, sabe? Então, é algo a se estudar, assim. Sim, e até mudei aqui o slide, porque a gente acabou entrando nisso, porque quando a gente fala do que é o design system, a gente acaba entrando no quanto ele melhora o processo da empresa, né, por essa coisa de reutilizar, de criar bibliotecas,
E acaba transformando isso de uma forma muito escalável. Então, por mais que você tenha uma empresa pequena ou a empresa gigante, hoje em dia, ela, tipo, assim, viu uma melhora absurda com o Design System. Mas até as empresas pequenas que não têm muitos componentes, elas vão ver que a longo prazo, cada vez que elas forem criando, mesmo que um pouquinho, elas vão ter uma biblioteca gigante e isso economiza tempo pra caramba, sabe? Assim, é o que o Fabiano falou, por mais que seja pequeno, no final vai ser um negócio bem, bem maior, né? E aí, por final, até coloquei aqui, o Design System varia de acordo com a necessidade da empresa, porque não existe receita de bolo para fazer um ótimo Design System, né? Até uma coisa que o pessoal lá do curso da Meiuca fala, o Design System tem que ser baseado na sua realidade, na realidade da sua empresa. Eles dão os princípios, as bases, te dão a noção maior, assim, de como a coisa funciona e até fazem você fazer isso na prática, né? Lá eu gostei muito porque é um curso bem prático. Só que na vida real você vai ter que aplicar o conhecimento na empresa. Então o Design System, ele não é um conhecimento que assim, vou ler um livro, gravei, o que é. Não, cara. Você vai ter que entender toda a sua empresa, todo o processo da sua empresa, como ela funciona, para você realmente fazer uma coisa que dê certo e gere resultado lá, né? E aí, entrando um pouquinho também, agora eu vou responder a primeira pergunta do Marcel, deixa eu entrar aqui na parte de pricing, né? O Figma para o Design System, deixa eu abrir aqui. O Figma no Design System, ele, sim, precisa ser pago, porque essa parte de compartilhar a biblioteca no Design System do Figma, ela só funciona, deixa eu ver aqui, Figma, deixa eu aparecer aqui. Ela só funciona no plano pago, tá? O plano free, ele te permite ter 3 projetos, só que o que são esses 3 projetos? Quer dizer que eles são, na verdade, como é que eu posso dizer? É como se fossem organizações. Você pode ter a sua organização de freela, você pode ter a sua organização do seu trabalho, enfim, remunerado lá como CLT, e, sei lá, um que é um projeto pessoal seu. Mas dentro de cada uma dessas organizações, você pode ter um número ilimitado de projetos. Tipo, se você quiser ter 1.000 dentro do freela, você pode ter. Se você quiser ter 3.000 no outro, você pode ter, enfim. É só porque você, a partir do momento que você tem esses 3 projetos, você vai ter umas limitações. Todas as funcionalidades do Figma, como vocês podem ver aqui, auto layout, styles, plugin, tudo está permitido para todo mundo. Acontece, a mudança maior, na verdade, é quando a gente pensa nessa parte de colaboração e de compartilhamento de conteúdo. E o histórico também. Sim, está aqui o histórico como 30 dias, porque o que acontece? Para o Design System, principalmente, a gente versiona o nosso histórico do Figma mesmo. Por exemplo, criei um componente hoje, e eu vou dizer que esse daqui é a minha versão 1.0 desse componente. Tem como fazer isso no Figma, e do mesmo jeito, ele vai ter que estar lá no seu, enfim, na ferramenta que você usar, vou falar que é Storybook, porque é a mais utilizada, o Storybook tem que estar na mesma versão que o seu Figma. Mas, em paralelo, você pode estar criando ou melhorando esse componente numa versão 2.0, entendeu? E aí você cria essa outra versão, que não vai afetar em nada essa versão 1.1, né? E quando você subir ela, enfim, para a área de desenvolvimento, fizer o handoff bonitinho para eles projetarem, aí vai ficar tudo igual. No free, né, no grátis do Figma, essa parte de versionamento só dura 30 dias, né? E no profissional e na parte de organização é que é ilimitado. Você pode criar versões e, se você não apagar, elas ficam lá para a resto da vida mesmo. Aí, voltando um pouco aqui da parte do compartilhamento, né? Quando a gente cria, principalmente design tokens, né? Quando a gente cria estilo de fonte, cria estilo de cor,
e a gente quer compartilhar com o restante do nosso time, precisa ter as contas pagas. Na conta free, você não consegue compartilhar, por exemplo, uma paleta de cores com outra pessoa, entendeu? É claro que você pode compartilhar o seu projeto para outra pessoa ali começar a editar com você, mas isso também é limitado, né? Se eu não me engano, são 3 pessoas, 2 editores. É limitado a 2 editores. Você só pode chamar uma pessoa para poder editar, 2 pessoas, no caso, quer dizer. Não, acho que é uma mesmo. Não sei se fica... O projeto sendo seu, você pode chamar mais um, né? Exato. Você e mais um para poder ajudar você aquilo ali. Mas se você precisar de mais gente, no caso de uma empresa, que às vezes tem 5 designers trabalhando no mesmo projeto, enfim, aí realmente vai ter que ser a versão paga. E a outra coisa é que eles falam de private projects, que é o seguinte, quando você tem a parte de compartilhar no Figma, você pode compartilhar tanto a sua edição, né, a sua área de trabalho ali com todas as telas, com todo mundo, mas para editar só pode ser uma pessoa, para visualizar pode ser com todo mundo, mas para compartilhar é só com uma pessoa. E tem um protótipo, né, que, por exemplo, eu gerei um app, desenhei ele lindo lá no Figma e fiz um protótipo. O protótipo, se você está na conta grátis, você só pode, você pode compartilhar ele ou com todo mundo, ou então, tipo, não. Ou só com a pessoa que está editando junto com você. Para você compartilhar o link só do protótipo, por exemplo, com um cliente, e você quer que ele não veja todo o seu trabalho de layers, enfim, até mesmo para ele não copiar o seu protótipo, porque senão ele consegue fazer isso, ele consegue chegar no teu Figma, copiar e colocar no dele, entendeu? Para isso não acontecer, é só na versão paga, tá? Que aí você consegue controlar, né, gerenciar melhor essa parte de permissionamento. Essa parte que eles falam aqui, né, de design system, os componentes, sim, no Free você consegue criar componente a rodo, né? Mas para compartilhar, as livrarias são só nos outros planos. Enfim, tem coisa de fonte compartilhada, que inclusive são as fontes, às vezes, que a gente chama de fonte paga, né? Que senão a gente tem que ficar falando, fulano, baixa essa fonte aí para você conseguir usar. Não tem isso. Nesse plano aqui, no maior, né? Que é a Organization. Você adiciona a fonte no Figma, todo mundo consegue usar, não precisa ter ela no PC. Fora que tem a parte de análise do design system em si. Enfim, tem um monte de outras funções nas versões pagas. Mas depende muito do que você quer fazer, né? Se, no caso do Marcel, ele tem 10, tem que migrar 10, 20, 100 telas do XD para o Figma, ele consegue. O problema é esse permissionamento. Depois ele vai querer apresentar isso para o time dele de desenvolvimento? Beleza, tá ótimo, Free. Show. Se é só ele, o time de desenvolvimento é maravilhoso. Agora, se ele precisa apresentar para um cliente externo, né? Para não correr o risco desse cliente externo copiar o trabalho dele, é melhor ele ter pelo menos o professional, que aí ele garante que ele consegue permitir que apenas um e-mail, o e-mail lá do cliente, ou enfim, 3 e-mails do cliente, consigam ver apenas o protótipo, e não toda a área de trabalho dele. Eu não sei se era só isso a pergunta, ou então se o Fabiano também tiver outra coisa para acrescentar. Bem, então, o Marcel disse que, ou seja, vou pagar. Realmente, cara, realmente, eu acho que, claro, né, entre o profissional e o organization, tem um valor, até pode ser um pouquinho elevado para a gente, né, o Brasil, se a gente for colocar em reais, pode ficar um pouquinho mais com relação a equipes, né, então eu sinceramente acho que vale a pena sim comprar. Vale a pena se comprar, porque vai ter todos esses parâmetros que a Carol acabou mencionando, né? Então, realmente, reveja. Vê se você vai precisar compartilhar estilos, o próprio design system que a gente estava comentando sobre, vê se coloque no peso, sabe? Porque a Adobe também, em partes, os programas que ela tem, Photoshop e tudo mais, você precisa pagar em si. Vê se você
acha que vale a pena comprar o Figma, sabe? Eu, sinceramente, acho que sim, vale. Mas é a minha opinião, dentro da minha vivência. Então, você precisa fazer esse peso, né? Vou colocar na balança, né? Então, posso até colocar aqui o link para você e para todos, né? Acessarem e ver se realmente, para mim, vale a pena, sabe? Porque a tabela tá bem descrita, né? O que cada um vai poder ter, o free, o professional e o organization. Então, realmente, vale a pena você pensar um pouquinho e ver, sinceramente. Então, eu já pago o Adobe. Realmente, é que você, pensando em uma forma de freela, né? Você tem um custo para se manter todo mês, eu preciso pagar Adobe, eu preciso pagar o Figma, realmente é um custo elevado. Então, muitas das estratégias que quem faz freela já embutir esse preço, desse custo mensal que você tem no valor do freela em si, né? Mas a gente não precisa entrar em detalhes em si, realmente ver a necessidade de ter a versão paga, né? Então, vale a pena pensar um pouquinho. E sobre o que a Verônica falou, compartilhar o protótipo navegar para qualquer pessoa. Não, você pode compartilhar com qualquer pessoa seu protótipo. O problema é que ela vai poder ver sua área de trabalho também, entendeu? Deixa eu até mostrar aqui. Por exemplo, esse daqui é o meu protótipo. Se ele não tiver no modo, como eu falo, bloqueado, né? Qualquer pessoa pode vir aqui e colocar Open Editor e aí pronto. Ela abre minha área de trabalho, entendeu? E se ela quiser chegar aqui, selecionar isso tudo, selecionar isso tudo e copiar para um draft dela no Figma, ela consegue, entendeu? Esse que é o grande problema. E a outra coisa que também estava falando para o Marcelo, que ele falou, não sei se entende muito e vê de forma bem prática, essa parte de preocupação, né, com a organização do Figma. Deixa eu até mostrar. O que acontece, Marcelo, aqui no Figma, essa área de inspect deles, ela está um pouco superior ao que tem no mercado, né? O Thiago pode até falar um pouco mais sobre isso, porque agora com o auto layout, então, assim, é uma maravilha. O que acontece? O auto layout, ele permite que você consiga determinar ali o espaçamento certinho e você garante que não está, sei lá, 63 pixels de espaçamento. Lá no auto layout você bota e acaba que você consegue replicar isso com mais facilidade para outras páginas, né? Conforme você cria um componente que ele tem certinho, 60 pixels de espaçamento, os outros sempre vão ter, por mais que você escreva um texto gigante, né? O seu segundo elemento sempre vai ter. Então, isso é uma maravilha. E falando um pouco da parte do Inspect, né? Principalmente a diferença do Figma, se eu não me engano, grande nessa parte, para o XD é que a galera tinha os desenvolvedores tinham uma dificuldade grande de pegar a imagem, né? Tipo assim, pegar a imagem era horrível e no Figma é muito mais simples. Sim, eu acho que vale a pena começar pelo Professional, inclusive não só freela, mas empresa pequena pega o Professional, porque dependendo do design system da empresa, se não for uma mega empresa gigante, tipo assim, ele atende para você fazer o design system básico, entendeu? Inclusive, como é que eu posso dizer? Tem até empresa grande que não usa o organization, sabe? Usa o professional mesmo, porque não vê a necessidade de todas aquelas features. Eu acho que é basicamente isso. Deixa eu ver se tem... Pessoal, ficou alguma dúvida aí no que a Carol respondeu? Respondeu a pergunta bem de vocês, está tudo certo? Gente, vê se tem alguma parte que a gente passar. Se ficou alguma dúvida ainda, pode falar aí, que a gente está aqui para trocar uma ideia mesmo, aberto. Sim, até porque a live em si é mais para interagir mesmo com o chat e ver o que o pessoal está comentando, né, na nossa comunidade aqui, no Telegram também, e a gente vai
dialogando, até porque esse vídeo, essa live em si, vai ser salva no YouTube, então vocês podem ir visitar a qualquer momento. Então, realmente, podem tirar a dúvida que for. Aí, caso não tenha, a gente pode ir para a próxima, né? Que é variantes. Os variantes. Eu queria só comentar uma parada que o Marcel falou ali. Ele falou assim, o que percebi até agora é que reduz o tempo de devs, né? Do Design System. Exatamente. Porque justamente, né, é essa a ideia, é a gente tirar esse tempo desnecessário de ficar fazendo componentes, né, replicando componentes desnecessariamente, né, e a gente ter né, conforme esse a alteração que a gente vai fazer a atualização, né. Então, para o desenvolvedor, em paralelo com o que está sendo criado, né, no Figma, aquele componente, no meu desenvolvimento, eu também vou fazer um componente vivo lá, né, e eu não vou perder mais tempo, porque a única coisa que a gente vai fazer de alteração vai ser uma melhoria, uma atualização, né, então, para isso é perfeito, e assim, a gente ganha muito tempo, né, a gente ganha até também um modo para a gente apresentar isso para um cliente. Olha só, a gente já tem esse componente aqui que já funciona desse jeito aqui, ele se comporta assim, fica até mais fácil para você apresentar um case e tal, isso é muito bacana, né? Queria só comentar essa parada aí. E não só para o desenvolvimento, é para o design em si. Exatamente. Vão poder... imagina, todos os componentes já prontos. Então, para criar um outro tipo de layout já ficaria extremamente melhor, mais acessível, mais rápido. Então, realmente, vale muito a pena você colocar isso dentro da sua equipe, dentro da sua empresa em si. Se a sua empresa não tem essa mentalidade em si, estude o Design System e apresente. Eu acredito que nós designers, tanto um dos nossos, dos sócios, né, da onde a gente trabalha, fala muito sobre isso, né? A gente precisa colocar a nossa cara a tapa e ir lá e apresentar, sabe? Mostrar. Se a gente acredita naquela ferramenta, se a gente acredita naquela metodologia, vai lá e apresenta no seu time, na sua empresa e tenha diálogo, sabe, com a equipe. Fale se isso realmente vai ser viável para ela, dentro do que você acredita. Então, não custa nada tentar, realmente. Então, estude a ideia em si do Design System e coloque para frente. Essa é a ideia. Show. Eu vou responder a perguntinha rápida aqui do Marcel, que ele falou sobre a organização de projetos, né? Aproveitando que eu já estou com a parte aqui do Figma meio que aberto. Uma ideia, o Marcel, é você separar por marca. Tipo assim, mas não trate marca, né? Mas a gente fala de tratar por brand. Por exemplo, você pode criar como é que eu posso dizer? Um novo time, né? Aqui a gente tem o time de Friends of Figma, e dentro dele você pode ter marcas, né? Aqui, no caso, a gente não tem uma marca, porque a gente trabalha com projetos. Mas, por exemplo, se for um caso de um app, né? Você vai ter aqui, sei lá, Uber, e aqui dentro você pode ter várias coisas, né? Você pode, enfim, depende do contexto da sua empresa, né? Você pode trabalhar, a Uber, no caso, provavelmente ela se divide em times de fluxos, né? Vai ter o time do login, o time que faz o pedido do carro, o time que cuida da parte de meu perfil, entendeu? Então, pode ser que eles se dividam aqui dentro, o meu perfil, login, chamada de carro, enfim, dependendo do que for. Mas o legal é você criar um time, porque aí você pode incluir os membros, né? Enfim, a gente já sabe que vai acabar dando só 2 editores, se você tiver no grátis, e se você tiver nos outros, você pode colocar quantos membros você quiser. E cada membro vai poder olhar todo o conteúdo que tem aqui dentro, né? E dentro ainda, por exemplo, do time de login, eles podem separar em login,
sei lá, criar um novo projeto que seja, sei lá, inputs ou biblioteca de, sei lá, de coisas novas que eles vão ter que apresentar para a galera do Design System, enfim, esse tipo de coisa. Não sei se eu respondi bem essa dúvida, se era isso mesmo. Deixa eu até botar aqui. Show, beleza. Perfeito. O Mike até fez uma pergunta extremamente interessante, né, que até é muito comum na nossa agência em específico, mas vocês acham interessante a gente seguir o cronograma com variantes e tudo mais, aí depois fazer uma sessão de perguntas e respostas? Vamos. Eu acho bacana. Essa ideia do Mike aí, a gente pode até dar um exemplo que a gente viveu muito, né, quando a gente estava trabalhando junto, que a gente fazia, né? A gente fazia essa passagem de bastão, no caso, quando eles terminavam de lealtar, né, todo o projeto, a gente fazia uma passagem de bastão onde eles me apresentavam o projeto no Figma, né? E aí a gente ia discutindo ponto a ponto. A gente justamente tratava da parte de componentes, né? Entrando aí no que o Marcel tinha falado anteriormente. Eles falavam assim, Thiago, olha só, aquele componente tal que a gente usou em tal projeto, a gente aplicou ele aqui agora, né? E a gente aplicou essa atualização nele, essa melhoria. E dali, né? Eu já tinha um componente pronto lá no desenvolvimento, já trazia ele para esse projeto já funcionando, né? E aplicava a melhoria e criava um versionamento novo desse componente, né? Tudo isso fazendo essa ideia nossa de atualização sempre caminhando, né? Sempre criando 1.0, 1.2, 1.3 de algum componente, né? Então, no finalzinho aí, a gente fala mais ou menos como a gente abordava isso no nosso time lá, né? Eu acho que vai ser até uma ideia bacana passar isso. Beleza, Mike? Perfeito. Show. Vou começar aqui falando de variante. Na verdade, esse documento, gente, aqui de variantes, que eu estou mostrando agora, ele vai estar disponível na parte de comunidade aqui do Figma, só que eles ainda estão aprovando lá para poder subir, porque eu não sabia. Carioca, né? Pede em cima da hora o negócio. Normal. Aí, eu não sabia que a parada demorava para subir, mas até lá a gente vai deixar o link até aqui no chat para vocês pegarem e replicarem, né? É só copiar esse mesmo projeto pro draft de vocês. Pro draft de vocês, exatamente. Aí vocês conseguem mexer nele direitinho. Mas a gente vai passar por essa parte de variante de uma forma bem rápida, porque esse documento ele é muito completo. Sério, o Figma realmente fez bem completo para todo mundo entender e utilizar essa parte de variante de uma forma bem abrangente, sabe? Não, é porque a galera vê muita parte do botão, mas ele abre o leque de possibilidades. Pode falar, o Fabiano, se você quiser. Não, é para você ver que realmente tudo se embarrera na forma de organização, né? E como você organiza o seu projeto em si, os seus componentes em si. Então, o Variantes vai mostrar para vocês, de forma clara ali, tem alguns exemplos de botões, de menu, que agora você pode fazer uma variação de um componente que você provavelmente organizava em uma aba do Figma de forma até um pouquinho aleatória. Então, a gente, com essa nova funcionalidade, consegue organizar variações que existiam, 50 variações, um botão, se você for pensar bem, pode ter 5 variações, como pode ter 40 ou 50 variações. Então, se for depender, se você for criar, você pode ir criando várias e várias variações. Então, realmente, essa nova funcionalidade do Figma vai ajudar bastante nesse quesito. E esse material aí tá bem completo e tá em português PTBR, né? Então, né? Que a Carol, juntamente com o Marcel, né? Pôde fazer essa tradução, né? E tá mais acessível, né, para nossa comunidade. Então, cada um vai poder acessar e tirar as dúvidas a respeito. E também fizemos um post no nosso Instagram a respeito dessa funcionalidade. E lá no Figma, está em inglês, claro, mas tem no YouTube do Figma de uma pessoa realmente
mexendo, fazendo os componentes assim. Em primeiro momento você vê e olha, cara, nossa, ele mexe com nomenclatura, é muito difícil. Mas calma, se você for ver passo a passo, é simples, é tranquilo e vai te ajudar muito na forma de organização e como você vai fazer o layout em si. Sim, então, hoje em dia não, né? Graças a Deus isso veio. Mas há umas semanas atrás a gente tinha que fazer isso. Fazer um botão default, no caso de botão, né? Botão default, botão com hover, botão com clique e botão desabilitado. E a gente fazia realmente um componente para cada um, e a gente tinha que ir lá no nosso layout e ficar escolhendo. Qual que você quer? Eu quero mudar para esse. Não sei o quê. Ou fazia em um, né? Ou criava um componente. Nesse componente existia várias variações. Várias variações dentro dele, uma gambiarra danada. Imagina as layers desse componente. Ficava gigante. Exato. Então, o que o Figma faz? Você cria esses componentes de qualquer forma para você ter eles, a forma deles visualizar. Só que depois você tem a opção de juntar eles todos e transformar num componente só. E ele fica esse componente grandão mesmo. Só que na hora que a gente vai... deixa eu até pular aqui. Esse daqui vai ser mais fácil de explicar. O que acontece? Tem, como o Fabiano falou, umas regras de nomeação. Essas regras não são obrigatórias. Você pode colocar sem nome nenhum, sabe? O nome away também não tem problema, que depois você consegue editar isso. Aqui no caso já está com o nome, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, mas já está bonitinho aqui escrito tab bar search, home, play. O que acontece? Você seleciona essa galera. Gente, tudo isso que eu estou fazendo aqui vai estar disponível nesse material e vocês vão poder fazer na prática mesmo, todo passo a passo. Eu achei maravilhoso esse material. Vocês vão fazer o passo a passo e vão conseguir aplicar mesmo. Uhum. Enfim, selecionei essa galera, apareceu esse botão de combine como variáveis, né? A gente chama de variante porque, enfim, português meio inglês, é isso aí. Combinei. Beleza, combinei. Tá vendo que eles todos ficaram juntos, né? Ele ganha esse botãozinho de mais, que me permite ter mais uma variável aqui. Se eu clicar, ele repete a minha primeira, tá? Deixa eu só desfazer aqui. Beleza, eu tenho agora a tab bar e dentro dela eu tenho a home, o search e o play. O que acontece? Aqui, no meu menu lateral, vocês já viram que ele já deu uma modificada, né? Ele já abriu com mais outras opções aqui. E aí, aqui, eu consigo editar o nome da propriedade. Eu tenho um componente que se chama tab bar, e na propriedade dele, eu posso, enfim, chamar do que eu achar melhor. Aqui eu vou falar que ele é uma variação de tipo, enfim. E aí eu tenho o tipo home, o tipo play e o tipo search. Agora, para utilizar esse componente, eu venho aqui no asset. Como a gente só tem um componente, ele já aparece meio que de primeira aqui. Sim. Mas, enfim, conforme você vai ter uma biblioteca de componentes, quando você tiver um design system, o legal é você começar a escrever, porque aí aparece, tá vendo? Tá aparecendo até de outros projetos aqui. Enfim, vou arrastar essa tab bar aqui para eu conseguir usar. Quando eu pego o que a gente chama de instância, que também a gente chama de filho, quando eu pego o filho, ele já está aqui especificado que ele é tipo, e aí eu posso escolher, o que eu quero? Eu quero o home, ou eu quero o play, aí ele já muda, ou então eu quero o search, e de novo ele já muda. Ou seja, eu tenho um único componente, né, e ele tem todas essas variações. Antigamente a gente ficava fazendo gambiarra para colocar as variações aqui dentro. Enfim, aí essa é uma das ideias. Botão, que a gente tem que fazer várias variações. A gente tem, né, nos nossos projetos mais de um botão, então a gente pode criar essas variações de botão, e tá vendo? Ele vai criando vários estados, né? Aquele que eu fiz, eu dei o nome de tipo, aquele também colocou, e conforme você vai tendo essas nomenclaturas por barra, ele vai criando dentro dele automaticamente essas variáveis mesmo, né? Mas aí depois vocês podem olhar com calma no documento e seguir o passo a passo mesmo, que vale muito a pena.
A outra coisa também que é interessante, ele trabalha com valores booleanos, né? São valores de verdadeiro ou falso, sim ou não. E sempre que tiver um valor booleano, ele vai abrir esse switch aqui, que fica bem mais rápido do que você ir lá no select e ficar escolhendo. Mas o select, ele é só quando não tem valores booleanos, né? Enfim, que aí também já não vai fazer sentido ter o switch. E assim, gente, tem, olha, uma variedade de coisas, sabe? Aqui está mostrando um exemplo de lightbox, né? De informação. E ai, gente, tanta coisa. Olha só isso, cara. Isso daqui eu achei genial. Você criar seu próprio drink baseado em, sei lá, muitas variações. Sim. Enfim, a outra coisa também que é genial é essa parte do desktop mobile, porque a gente fazia muito isso. A gente fazia um componente só para o desktop e um só para o mobile. Porque às vezes a gente crescia ele ou diminuía e tinha que tirar os elementos lá dentro, entendeu? Porque não cabia os elementos, né? Às vezes a gente tem um header no desktop que ele é cheio de informação. E o do mobile, obviamente, não é. E às vezes o do mobile só tem símbolo. Enfim, ficava um negócio muito gambiarrado. Hoje em dia, não. Você pode ter um para cada e eles podem ser até, inclusive, dedicados, né? Não precisam ser responsivos. E aí você vem aqui e escolhe. Cara, isso daqui tá genial. Mas, assim, até porque a gente está com pouco tempo e a gente não vai poder entrar muito a fundo nessa parte. Mas é bem tranquilo, o material está bem completo, como eu falei. Eles explicam desde o mais básico até o mais avançado, e depois é contigo. Pro que você quiser usar, é maravilhoso, né? E eu não sei se alguém tem alguma dúvida, pelo menos assim, do que serve a variante ou o que ela faz, mas qualquer coisa pode falar também antes da gente entrar na parte de protótipo, tá? Perfeito. Em forma de organização, ele é perfeito. Então, realmente, vale a pena testar a ferramenta em si. Com vocês que possam estar criando um fluxo dentro de um projeto, ele não é só 2, 3 páginas. Né? Às vezes é 50 páginas. Então, realmente vai ter... e quando você está em um time e você precisa especificar as variações de como é que é o clique, um exemplo do botão, né? Como é que ele vai ficar ativo, como é que ele vai estar desabilitado, o hover dele, você precisa mostrar de forma visual e específica para o seu time como é que está no layout. Então, em forma de organização, a variante vai ficar perfeito. Vai ser muito bom utilizar dentro do seu projeto. Com certeza. Exato, Marcel, tem que praticar. Tem que praticar, cara, sempre. O Figma. Vai ser automático, principalmente essa parte de escrever. Nossa, é muito automático. Foi o que o Fabiano falou, achei que eu ia ficar meio perdida, mas, nossa, muito automático. Cara, é bem prático. Tipo, eu tô criando uma variante de quê? De botão. Então, o primeiro é botão. Aí, barra. Aí eu tô criando para o desktop ou para o mobile. Desktop, barra. Eu estou criando ele na função default, hover ou o quê? Focus. Bota default. Aí o outro bota hover, o outro bota focus. Aí, quando você tiver a variação, tem um exemplo de variantes aí ativo, Carol? Deixa eu ver aqui. É para até mostrar como é que fica a aba na direita. Esse daqui tá ativo, deixa eu ver qual que é ele. Ele é menu. Beleza, deixa eu pesquisar aqui. Menu. Esse daqui é o menu. Esse daqui é o que a gente chama de filho, né? No caso. Você tem como trocar entre fone e tablet. Aí, beleza, ele já cresceu. Né? E tem como escolher se você quer marcado na busca, quer marcado no play, né? Que eles chamaram de protótipo. E no tablet também tem essa opção de busca e protótipo. Sim, a variação é menu. A propriedade 1 é o device e a segunda propriedade é o section, é a seção em si. Então, realmente é prático, é simples, vale a pena estudar, porque é uma ferramenta que provavelmente vocês vão utilizar no futuro em si. E, lembrando, o Figma
como é uma ferramenta que, sinceramente, eu tô apaixonado por ela, cara, ela tá evoluindo de 2 ou 3 meses, tá mandando atualizações. Então, meu amigo e minha amiga, cara, vocês precisam estar 100% sempre atualizado, sabe? Não só na nossa área em específico, que a gente precisa se atualizar, a gente precisa estar atualizado sempre. Nas ferramentas em si, vale a pena, sim, seguir elas e estudar como é que as pessoas estão trabalhando com ela e das atualizações que ela vem fazendo dentro da sua ferramenta. Uhum. É isso aí. Deixa eu só passar aqui. Rapidinho a gente vai para a parte de protótipo, que aí eu já estou vendo que a galera quer falar sobre passagem de bastão, né? E aí a gente entra nessa parte. Esse protótipo também é um documento do Figma que a gente traduziu, que é basicamente as noções de protótipo, principalmente para o mobile, porque o mobile tem muito essa interação de passar, né, de ter slider, enfim. Então, é bem interessante e também, gente, ele está bem autoexplicativo, mas tanto como variantes quanto esse daqui do protótipo, vocês podem perguntar para a gente lá no Telegram, enfim, no Instagram, qualquer rede social nossa que você achar, você fala com a gente que a gente vai mostrar como funciona, né? E aí, deixa eu só abrir aqui. Vocês estão vendo que eu estou na parte de design, né? E é a parte que a gente trabalha no Figma, né? Vai montando nosso layout e tudo mais. E na parte de protótipo, é quando a gente vai montando o nosso protótipo, né? De forma a ele ficar navegável. Então, vocês podem ver que tem até um playzinho aqui, que é o indicativo de que vai começar nessa página, né? Eu posso transferir e colocar para outra sem problema, mas... Opa, besteira aqui. Mas, pronto. Enfim, e aí quando você começa a ver a parte de protótipo, você pode fazer muitas coisas. Tipo assim, muitas coisas mesmo. Geralmente, a gente, olha, não sei se vocês estão conseguindo ver que está bem clarinho esse azul aqui, mas essa daqui é uma ligação do protótipo. O Figma, hoje em dia, ele não permitia, mas hoje em dia ele já permite você fazer mais de uma interação no elemento. O que é mais de uma interação? Eu escolhi o botão e eu coloquei uma interação aqui de on-click, ou seja, no clique ele vai navegar para. Aí eu coloco a tela, beleza. Ou eu posso colocar por aqui, pelo select, escolher a tela bonitinha, ou então eu posso arrastar meu maisinho e ligar até aqui, tá? Enfim, e aí tem a parte de animações, né? Hoje, uma coisa também que é relativamente nova, já tem uns meses, na verdade, talvez tenha até um ano, já não lembro mais, é o Smart Animate. O Smart Animate, ele tem essa... como é que eu posso dizer? Ele tem como premissa um negócio mais diferenciado, né? A gente tem umas animações mais blocadas, digamos assim, né, de move in, move out, subir para cima é ótimo, né, de deslizar para cima, deslizar para baixo, dissolve, né, que é aquele negócio mais, tá, e instante, que é aquele que, pá, na tua cara. O Smart Animate, ele tem outras propriedades aqui, e aí é aquele negócio, gente, é testar, é entrar, ver como funciona, né? Até mesmo isso é importante para o desenvolvedor, para ele saber como você quer que venham as coisas, porque às vezes a gente faz só de clique, sem animação, e a gente quer que, por exemplo, a aba, a janela, a nova página, ela abra de um lado para o outro, né? E isso é bem legal falar através de protótipo, não só para o desenvolvedor, como também quando a gente for apresentar para cliente, né? E tem a parte do custom, que essa parte aqui é um pouco mais complexa do Smart Animate, porque ele vai mexer realmente com como eu posso dizer, propriedades de animação mesmo, de vídeo e tal. E aí a gente teria que ter um fórum só para falar do custom, porque ele é mais complexo. Deixa eu até voltar como estava aqui.
Mas, enfim, vocês seguindo todo esse passo a passo aqui que eles dão, vocês já vão sair minimamente com um protótipo pronto para app que tem todas as funções para app, sabe? Ou qualquer site no mobile. Enfim, o único problema do protótipo também, que é bom registrar, porque, principalmente quando a gente está entrando agora, a gente não se liga muito, é que para o protótipo funcionar, se eu tenho esse cara que eu dou play aqui, ele vai abrir uma nova aba, beleza, mas se eu quiser ter um outro protótipo, por exemplo, eu quero ter um desk, eu quero ter um mobile, eu tenho que fazer o desk fora desse cara aqui, ó, tá vendo? Eu tô no protótipo. Eu vou ter que fazer o desk em outra page aqui, entendeu? Porque não tem como ter dois protótipos numa mesma área de trabalho, entendeu? Uhum. Você vai ter um protótipo e aí ele vai ter todas essas ligações. E a outra coisa legal também de falar do protótipo, eu vou até abrir esse protótipo aqui para a gente olhar. É o seguinte, tá vendo que ele tá quadradão, mesmo como estava o frame, né? Quando eu clico, eu consigo ver o que eu posso clicar, né? O que eu posso interagir aqui. Mas tem como você vir aqui no device e editar, né? Então, pode variar, eu não faço a mínima ideia do tamanho desse cara aqui. Deixa eu ver se... que aqui ele fala qual é o... iPhone X. Deixa eu tirar aqui. Aí eu escolho o iPhone X. E aí eu posso escolher uma cor de fundo, né? Enfim, de novo, eu posso mudar o frame que eu inicio, se eu quiser, por aqui também. E aí ele vai mudar no meu protótipo. Ele já ganha uma outra cara, uma outra apresentação muito melhor. Enfim, e aí você pode criar N interações aqui dentro e deixar até de uma forma mais fluida. Fica maravilhoso. E lembrando também, né, que, pessoal, se vocês precisam estar atentos ao tamanho das telas que vocês estão fazendo. Tipo, provavelmente a tela em questão que está nesse protótipo é 375, que é próprio para o device, próprio para o celular iPhone X. Se vocês estiverem fazendo num tamanho menor e quiser colocar no device do iPhone X, realmente não vai ficar interessante. A tela vai vir até cortada, né? Vem quebrada. Então, realmente, vocês precisam estar atentos a essa questão. Se não me engano, no próprio Figma você consegue ver os tamanhos de cada device, né? iPhone X, 375 por não sei quanto. Então, realmente, cada dispositivo tem um tamanho específico. Então, aqui, tá vendo? Quando você vai até criar um frame, tem como você setar já o tamanho do device, entendeu? É até legal, porque quando você começa a fazer, você já começa no tamanho certinho. Você nem precisa pesquisar na internet qual o tamanho que você deve fazer o seu layout, né? Falando nisso, vocês começam a desenhar na 320? Então, esse é um ponto bem interessante. O que acontece? 320 ele é o mínimo, né? E a galera fala assim, o designer ele tem que desenhar no 320 porque é a menor tela que tem e senão ele vai viajar, ele vai querer colocar mais coisa e aí quando chegar na 320 não vai caber. Na verdade, a gente trabalha com grid, Marcelo. E a grid, ela é mega importante nessa responsividade. Tanto se a gente tiver, sei lá, 400, um iPhone grandão aí, que seja 400. 414. Quanto a gente, né? E quanto se a gente tiver o 320. Isso tudo se ajusta conforme a grid. No mobile, principalmente, tem regras de tamanho de botão, né? Porque seu polegar vai ter que, né, ser um tamanho específico. Tem tamanho de botão, enfim, e aí a gente até pode abrir depois, talvez, um evento só para a gente falar do mobile em si, que aí a gente pode trazer essas regras, não é bem regra, né? Mas é uma regra meio que informal para a gente conseguir
criar coisas mais viradas para mobile sem quebrar a usabilidade do negócio, né? E só para dar um adendo, vou até passar aqui no próprio chat um link de um site que verifica, né, quais são os tamanhos atualmente utilizados no mundo ou em um país específico. Tipo, nos Estados Unidos, o pessoal está utilizando mais de 1920 por 1080 para desktop. Vou passar esse link também, você vai conseguir ver quantas pessoas estão navegando, qual o tamanho de tela que as pessoas estão navegando no mobile. Então, no Brasil em específico, realmente você já pode ver que as pessoas já estão deixando de utilizar o tamanho de 320, né, que se não me engano é o iPhone 5, né? Então, e já estão migrando para um tamanho um pouquinho maior, que é o 375. Então, realmente, aí, claro, de questão de empresa para empresa, de freela para freela, a gente está optando em fazer um tamanho de 375, mas aí é aquele negócio, você precisa realmente rever se não vale a pena colocar, fazer o layout em 320 realmente, mas esse site específico você já pode ver em dados que o 320 já está sendo deixado de lado. Sim, Então, eu sim. vou até colocar aqui o link aqui para vocês. Marcel, o 320, principalmente para apresentação, a gente não recomenda, porque assim, ele acaba até tirando um pouco o brilho do seu design, sabe? Acaba ficando bem, bem feinho, porque Fica muito reduzido, né? Fica muito reduzido. Claro que a pessoa vai ver, né? Se ela não for ver no celular com o Figma Mirror, que a gente, infelizmente, também sabe que o Figma Mirror não é uma boa opção. A gente prefere sempre que a pessoa olhe o mobile no desktop, porque o Figma Mirror não é que ele tá bugado em si. Realmente... ele é negligenciado, né? Ele não recebe tantas atualizações como a ferramenta Figma no geral. E realmente acaba ficando melhor. Mas fala aí, Fabiano. Não, mas só para entender que realmente a empresa já está meio que já recebendo esse feedback em específico, porque já é de tempo, já que o Figma Mirror vem com esse bug, vamos dizer assim, de realmente não atualizar, demorar para mostrar a tela, travar, em alguns dispositivos realmente não ser viável mexer nele, né? Então, realmente, quando você for fazer o teste, claro, você pode testar no Figma Mirror, mas testa também na própria Figma, no desktop em si, para ver como é que está o layout em específico. Até porque a apresentação em si, você vai estar compartilhando sua tela e você vai estar mostrando, né, o projeto em si. Você, obviamente, vai poder compartilhar a tela e ela vai estar com a skin, né, do celular, que seria um iPhone X, né, que já tem um tamanho de 375. Se você estivesse apresentando num 320, você estaria apresentando num celular, no iPhone 5, que já tem um design já antigo, né, já ultrapassado um pouquinho. Sim, eu vou botar um link aí no chat de um site que ele mostra as resoluções, os tamanhos de todos os dispositivos. Tem de 10, que tablet, celular e tudo. E isso é bacana para consultar, né? Tipo, você está fazendo seu layout lá, você já tem o feedback do, esse projeto aqui vai ser acessado por, sei lá, mais iPhone e tal, porque geralmente a gente trabalha com esse grupo de informação também, né, direcionando acesso e tal. E aí você já pode até fazer uma consulta caso você precise e tal. Ele me ajuda muito, acho que vai ajudar muito a vocês aí também. Só na verdade, eu queria tentar entender, eu acho que eu não entendi a pergunta da Verônica. Ela falou, dá para abrir outra página dentro de uma mesma área de trabalho? Então, Verônica, se for outra página de play, né, de protótipo, não, eu tenho que abrir uma outra página aqui para ter um outro protótipo. Agora, nesse protótipo, eu consigo linkar com vários frames, na verdade, com qualquer frame que esteja aqui dentro, tá? Eu não sei se era exatamente isso, se eu respondi a sua pergunta.
Acho. Valeu. Fabiano, você tem alguma coisa para complementar, só para a gente passar para a parte de passagem de bastão rapidinho? Não, acho que já está até ótimo. E a gente está passando muito do horário, mas está ótimo. Realmente, realmente. Ah, pessoal, então, cara, a gente fala pra caramba, então realmente acho que 1 hora não vai dar muito, não. Realmente vai ter vários tweets aí que a gente vai poder dialogar e realmente, cara, eu vejo que a comunidade necessita de conversar, interagir e aprender. Então isso daí Troca, né? ter essa troca já é maravilhoso. Então, por isso que houve essa necessidade que a Carol viu que, por que a gente não faz um Friends of Figma Rio de Janeiro, né? Para unir a comunidade e quando essa pandemia terminar, fazer algo presencial, né? Exatamente, que é a nossa ideia, né? Reunir a galera aí que estiver disposta, tudo, né? Inclusive, a gente está na guarda aí dos brindes do Figma para poder fazer sorteio para a comunidade, né? Porque a pandemia, não sei se vocês sabem, mas a gente, como comunidade oficial, né, a gente recebe um kit com camisa, adesivo, várias coisas, justamente para a gente fazer sorteios e liberar nos eventos. Mas, infelizmente, com a pandemia, eles estão meio fechados em enviar, entendeu? Eles só estão enviando para algumas áreas que realmente dá, né? Coisas que já estavam no cronograma deles também, né? Já estava planejado e tal, Então, provavelmente, nosso kit só vai chegar mais para frente, mas a gente espera que seja tudo presencial para a gente poder distribuir esses kits também. Exatamente. Quando eles chegarem, né? Então, a gente vai falar rapidinho só dessa passagem de bastão para o desenvolvimento, né? Posso até continuar nessa mesma tela aqui, só para exemplificar mesmo. Claro, isso varia de empresa para empresa, né? Tem muita empresa que sente a necessidade de ter uma ferramenta externa. Geralmente, essa ferramenta externa é o Zeppelin. O Zeppelin, ele também é uma ferramenta para você desenhar, né? Para você fazer o design. Só que ele tem como é que eu posso dizer? Umas features, umas funcionalidades que o que ele perde em desenho, ele ganha para desenvolvimento. O problema é que ele não é muito balanceado, ele não é muito equilibrado. Você perde muito em funcionalidade de design para poder ganhar no desenvolvimento, entendeu? Nessa passagem de bastão, na verdade, para o desenvolvimento. Infelizmente, ele não tem, né, auto layout, variantes, enfim, um monte de outras coisas, mas ele acaba sendo melhor nessa parte da passagem de bastão. Então, o que aconteceu? Tem gente que utiliza o plugin do Zeppelin aqui no Figma, né? Vocês podem ir lá na parte de plugins do Figma, que vocês... Deixa eu até abrir aqui. Zeppelin. E vocês vão ver que ele tem integração, né, com o Zeppelin. Deixa eu ver aqui, plugin. E é justamente isso, ele pega o seu layout, né, e aí ele vai transformar isso basicamente para o desenvolvedor chegar e olhar aqui tudo certinho de uma forma mais rápida. Na verdade, isso até dependendo, como eu disse, depende muito de empresa. Tem empresa que tem a passagem de bastão como sendo entrega de um documento. Olha, tá aqui o link do Zeppelin com Figma. E é isso a passagem de bastão, né? É isso o handoff. Tem outras empresas, a nossa, por exemplo, que prefere fazer isso cara a cara, sabe? O desenvolvedor junto com o designer, juntos ali, olhando o Figma. A gente, inclusive, não utiliza nenhuma ferramenta externa. A gente faz tudo pelo Figma. Basicamente, a gente vem na área de inspect, né, do Figma, a gente seleciona, enfim, como eu falei, você pode... Tem vários tipos também de passagem de bastão. Tem a de projeto e tem a de componente. A gente vai falar aqui um pouco da de projeto, que é menos complexa do que a de componente, né? O projeto em si, você vai passar, primeiro, o style guide, né, do projeto, qual grid que usa, quais são as cores, a paleta de cor, no caso, quais são as fontes utilizadas, os tamanhos utilizáveis. Por quê?
Porque o desenvolvedor vai pegar todas essas informações e transformar em variáveis de código. Exatamente. Né? Dentro do projeto, a gente alimenta o projeto com essas informações, né? E aí a gente não tem aquele retrabalho de sempre estar colocando, né? Digitando lá o código da cor, enfim, a gente trabalha com variáveis pegando de espaço, de fonte, de tamanho, de opacidade, de até mesmo do padronizando inputs, bottom, tudo. A gente cria todas essas variáveis, a gente cria classes que traz, né, esses comportamentos, e aí a gente importa isso apenas. A gente só vai lá e bota uma classe lá num botão e ele já puxa toda a estilização que está padrão, né, para o botão, enfim. Isso é muito bacana, muito bom, adianta muita vida. Então, assim, quando o designer vai fazer a passagem de bastão para o desenvolvimento, ele não passa a tela em si, ele passa, na verdade, o Style Guide, né? Porque eu não estou com nenhum Style Guide aqui, nem sei se eu tenho algum aqui, deixa eu ver se eu acho algum aqui na comunidade. E esse Style Guide, ele vai vir com isso que o Thiago falou, ele vem com as cores, ele vem com... Eu até imagino você. A iconografia também, né? Que a gente cria lá tamanhos, padrões. Exatamente. Pronto, esse daqui veio até com logo. Enfim, ele vem com as cores, vem com aqui os textos, os tamanhos, ó, 54, olha, 150 de line height, ele é bold, é regular. Enfim, você passa essas informações que foram as informações necessárias para construir o projeto, não? Então, se você construiu o projeto sem isso, e depois que você construiu, você pega e monta, tá? Dá mais trabalho, na verdade. Mas em forma de organização, cara, em forma de organização. Por isso que tudo que a gente está falando hoje, tudo embarrera na organização, né? Da comunicação com o time no geral. Realmente, cara, a gente precisa organizar o Figma de forma geral, assim. Meus dois são guerreiros. Meu amigo, realmente, cara, é para você entender que facilita os dois lados. O pessoal precisa entender, como um todo, que vai agilizar os dois lados. Então, realmente, você tendo uma estrutura fiel com todas as variações, textos, inputs, tudo já organizado. Claro, isso não limita ao fato do diálogo. Realmente é interessante se eu estou participando de um projeto. Eu sou o designer. Chegou a hora da passagem de bastão, sinceramente, e como a Carol disse, tem empresas que só passam um link. Tem outras que preferem ter esse diálogo. Eu sou da parte de ter o diálogo junto com a equipe, porque isso traz a ideia de parceria em si, né? De diálogo em si realmente, de você conversar com os desenvolvedores, ver se eles têm dúvidas com relação ao layout, ver se eles têm dúvidas com relação ao projeto e também com relação à interação que esse layout vai ter, a animação. Exatamente. Eu entendo que é algo que a gente precisa, agora falando para o âmbito geral, design e desenvolvimento, o futuro é a interação, você fazer coisas animadas, realmente interação simples, claras e rápidas, um fluxo o próprio rover já é uma animação interessante, o próprio rover de uma vitrine onde aparece um botão de comprar com um seletor de quantidade já é uma Exatamente. Mas como ele aparece em si, como é que você vai fazer? Como é que você vai dialogar? Por isso que realmente você pode fazer essas animações no After Effects, pode fazer próprias animações que já existem no próprio Figma em si, mas se você quiser algo melhor, o que você vai poder utilizar? Os comentários do Figma para falar daquele comportamento em específico, comentando, aqui eu gostaria que estivesse tal interação. Segue exemplo com um link em específico, onde você vai mostrar para o desenvolvedor um exemplo daquela animação que você gostaria que estivesse naquele comportamento. Mas, claro, vale a pena você ter uma passagem de bastão cara a cara, onde você converse sobre o projeto, desde a fase do briefing até a concepção.
Então, é interessante todo o time estar 100% alinhados com relação ao que foi feito. Isso, essa parte de dúvida é muito importante mesmo, porque esse presencial que a gente faz, né, a gente já mata dúvidas ali que já vai ser um impedimento futuro, né? Já vai ser uma perturbação futura do que só passar um link e o cara acessa o link lá e ele abre um layout grande, né? E ele, caramba, como é que eu faço aqui, como é que eu faço ali, como é que eu faço lá, né? Essa passagem de bastão presencial ela é muito, muito efetiva, né? Ela traz muito resultado. E a gente viu isso, porque a gente começou a aplicar isso há pouco tempo, né, lá na empresa, e começou a andar melhor, né? A gente começou a ter um melhor aproveitamento. O desenvolvedor que pegava um layout, ele já saía desenvolvendo direto, né? Sem ter que ficar parando muito para voltar na área de designer, enfim. E aí até mesmo algum detalhezinho ou outro, né? A gente acertava ali se precisasse refazer alguma coisa ou não. É bem bacana essa ideia. Traz um resultado muito bom, né? Pelo menos a nossa experiência é essa, né? Sim, e aí essa parte de passagem de bastão, né? Como eu falei, é muito importante, se for uma passagem de bastão de projeto mesmo, de ter esse style guide para o desenvolvedor, para ele conseguir criar as variáveis. E a outra coisa que é muito interessante é essa parte de styles, eu não sei se vocês estão vendo aqui na lateral, é que do mesmo jeito que eu criei esse componente que vai ser chamado de H1 aqui no caso, eu criar isso no Figma, porque quando o desenvolvedor vier aqui no Inspect, ele já traz também o nome dessa variável e vocês vão estar conversando, entendeu? Enfim, mas assim, o nome em si depende, vai de empresa para empresa. Exatamente, padrão de nomenclatura, né? No caso, a gente utiliza aquela metodologia BEM, então a gente, né, pega lá o nome do bloco, do elemento, a gente cria os modificadores dele e tal, e aí a gente jogou isso para os nossos projetos, onde eles criam essa nomenclatura baseada nessa metodologia do BEM, né, que ajuda muito a gente, entendeu? Ajuda demais mesmo, né? É isso. E, enfim, aí depois que a gente tem esse style guide para passar para o desenvolvedor, ele vai conseguir acessar, né, todo o layout e aí ele vai se achar por ali, né, do projeto em si. Não sei se a gente conseguiu responder bem essa questão. Uhum. Deixa eu ver. Acho que era isso. Boas práticas, com certeza é uma boa prática. E assim, na minha opinião aqui, né, de desenvolvedor, né, eu acho que até isso para o designer é muito bom, por quê? Porque eles têm essa apresentação aí padronizada, né, essa page padronizada, por exemplo, do guide, e aí quando eles vão fazer o próximo, eles só alimentam lá com as novas informações do novo projeto, entendeu? Então, vai se replicando aquela ideia da componentização, né? O componente está sempre vivo, a gente só vai trocando a informação dele, e aí no próximo a gente já melhora uma outra coisa, enfim, né? Isso é muito bom. Uhum. Isso traz um ganho no projeto de velocidade, de tempo de entrega, tudo maravilhoso. E assim, tem a padronização que o quê? Que você evita também de explicar novas coisas, né? Onde que tá isso daqui? Eu já sei por quê, porque já tá ali na página criada, tudo certinho, o guide já vai vir todo montado, todo estruturado, exatamente como no outro projeto, enfim, né? E aí, como a Carol falou, a gente pode também fazer uma passagem de bastão de componente, né? E aí, nessa passagem de bastão de componente, a gente pode criar uma de atualização se referindo a mudanças, né? A partir de agora, esse componente aqui, ele vai ser apresentado assim, ele vai ter isso, 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 a gente vai deixar de usar isso, e aí a gente vai fazendo esses alinhamentos, né? E aí até que o amigo falou aí, que a galera dele lá, os desenvolvedores dele lá sofreram. E aí, cara, ninguém vai sofrer, nem o desenvolvimento, nem a parte de lealtação, entendeu? Então, tipo, é muito bom, é muito bom. É isso. Alguém tem mais alguma dúvida só para a gente encerrar aqui? A gente era 1 hora, tá 2 horas já quase. Também 3 que fala muito, né? E daí.
Não, que bom, cara. É você mesmo. Você tirando suas dúvidas, encoraja que outras pessoas tiram dúvidas. E, tipo, a gente até no futuro a gente quer conversar realmente com essas pessoas. Eu sei que com essa pandemia em si, a gente não está podendo se reunir de forma presencial, mas a gente gostaria de reunir as pessoas mesmo aqui na sala e conversando, dialogando, escutando a voz da pessoa e realmente conversando. Então, acho que para as próximas lives em si, achei interessante até a gente ver se existem pessoas que estão a fim de dialogar, de falar sobre algum tipo de assunto, né? E conversar como é que se trabalha, como é que ela trabalha na empresa dela ou no freela que ela faz e tudo mais. Essa troca de ideias é super importante. Então, nas próximas lives, assim, a gente já tem várias ideias aqui, então nas próximas lives a gente já vai poder abordar N situações. Então, se a comunidade em si estiver disposta, vamos marcar com pessoas específicas assim, só para dialogar, sabe? Conversar como que o dia a dia dela na empresa utilizando o Figma em si. Sim, sim. Só para responder rapidinho o Marcel, acho que não é obrigatório, tipo assim, meu Deus, preciso aprender coisa de front-end, não, e você também, tipo assim, eu já vi algumas vagas que pedem, mas são vagas mais absurdas. A galera que tem bom senso não pede, inclusive as grandes empresas, né? Não vão pedir, não vão exigir isso de você. É bom ter, sim, é bom ter, por qualquer conhecimento a mais é sempre bom ter, não importa se for design, se for de gestão, enfim, qualquer conhecimento a mais é bom ter, porque uma coisa até um pouco, a gente está falando muito de interface também, né? Mas até um pouco do UX é ter como princípio básico empatia pelo outro. E por muito tempo mesmo, o design sempre teve meio que uma rixa com o desenvolvimento, né? É sempre o desenvolvimento falando, poxa, esse cara está estragando minha vida, e o design falando para o desenvolvedor que ele não faz o que ele que deveria ter feito. Enfim, fica essa rixa, sendo que assim... Sem lógica. Sem lógica nenhuma, né? Porque no final do dia a gente quer entregar um negócio de qualidade. Exatamente. E para a gente entregar, a gente tem que trabalhar junto, né? Não eu querendo ferrar o outro, enfim. Tudo em barreira na comunicação. Exatamente. Por isso que eu falo sempre, a comunicação vale a pena. Por isso que eu acho que deixar a questão robótica, né? Só passar um link e pronto, acabou. Eu não concordo muito com isso. Isso é a minha visão pessoal, tá? Eu não concordo muito com isso, porque tira o diálogo. Tira o bate-papo entre os times, sabe? Então, uma passagem de bastão presencial, ou no caso, agora, né, com essa pandemia, home office com o Meet, participando, apresentando em si, e cada um dialogando, para mim, sinceramente, é melhor. Exatamente. Sim. E os locais que tem essa rincha, né, design e desenvolvimento, tem porque não existe essa comunicação. Entendeu? Por quê? Porque é passado só o link, né? Joga só o link pro amigo lá, e ele pega o link e abre ali, caramba, esse designer criou várias coisas sem sentido aqui para eu desenvolver, né? E aí eu vou e faço, o designer olha e fala, meu Deus, o desenvolvedor fez a parada cagada, não fez nada do que eu lealtei. Por quê? Porque não teve uma comunicação, não teve uma troca, né? Não teve uma passagem de bastão bacana, né? Dizendo, cara, isso aqui dá para fazer, isso aqui não dá. Como a gente pode melhorar isso, né? Até a experiência que eu tenho de desenvolvimento, eu pego sei lá, qualquer coisa que tem uma interação, alguma coisa, e eu vejo que não tá bacana, não tá fluido. Então eu vou no designer, né, e falo, cara, como é que a gente pode melhorar isso aqui? Como que a gente pode apresentar isso daqui de uma maneira bacana? Então, assim, é muito importante. E, assim, você tem que saber front-end, que a Carol falou, você não tem que saber. Porém, é fundamental que você saiba, assim, o estruturamento de HTML, para que serve uma tag, exatamente. Por exemplo, eu, a Carol e o Fabiano, a gente troca muito isso, né? Muitas vezes a Carol e o Fabiano chegam em mim e falam, cara, e aí, como é que eu vou fazer o comportamento do H1 na página? Como é que eu vou, qual a diferença, sei lá, de uma div para
um outro elemento HTML, entendeu? Então, assim, a gente troca essa informação justamente para a gente trabalhar melhor, para a gente poder, né? Então, assim, é muito importante ter essa noção, ela bem construída, né? E assim, cara, troca. Não precisa fazer um curso brabo de front-end, precisa ser um programador. Mas é importante sempre estar se atualizando. Por exemplo, você citou aí até o React, né? Assim, não precisa entrar necessariamente nessas bibliotecas, enfim, nesses frameworks e tal, mas eu falo mais de estrutura, né, de como você apresentar um elemento, como ele vai ser montado, entendeu? Beleza? Uhum. E só respondendo rapidinho a Verônica, então além de entregar o protótipo, também se deve entregar, no caso, o guia de estilo, né? Realmente. Ele vai no meio, né? Aham. Aquela área de pages ali, Verônica, geralmente a primeira page ali que eles colocam pra gente lá no projeto é o guide, né? Né, Carol? Corrija aí se eu estiver errado. Isso é isso depende muito da organização, exatamente, mas dentro da nossa realidade, dentro do que a gente faz dar certo, né? E é bom, eles colocam já o guide ali, que a gente já entra e já tem a primeira pagezinha ali, o guide. Pum, eu já entrei ali, já cliquei, já vi tudo, beleza. Agora eu vou pro projeto, né? Entendeu? Então, realmente a gente entrega junto aí. Isso. Inclusive, até mais importante do que o protótipo para a passagem de bastão para desenvolvimento, né? Para esse handoff para desenvolvimento, o guia de estilo é mais importante do que o protótipo. Muitas vezes a gente já entregou sem protótipo, porque não tinha necessidade realmente. Na verdade, eu vejo o protótipo, ele mais tanto para teste, né? Para fazer validação do teu fluxo ali, do que você está fazendo, quanto também para apresentar uma coisa bonita para enfim, para sua diretoria, para terceiros, porque, assim, em questão de animação das coisas, é legal ver no protótipo, mas eu acho que no handoff você ainda explica melhor isso, entendeu? Não dá para entregar o link do protótipo e falar, olha, imita essas animações. Eu quero essa animação. É cru ainda. Então, você tem certas animações dentro do Figma, porém existe um mundo, um universo, onde você pode, a partir do desenvolvimento, né, conversando e dialogando com a equipe de desenvolvimento, vocês podem encontrar uma animação, uma interação agradável. E claro, pessoal, eu vejo muitas pessoas negligenciando as animações em si dentro do site, né, as interações dentro do site, e deixando isso para o desenvolvedor fazer. Em aberto, né? Deixa em aberto. E aí o desenvolvimento acaba fazendo sem padrão, criando em cada botão uma animação diferente, cada página tem um fluxo, enfim. Isso fica uma bagunça, a experiência vai lá para outro lugar, né? E aí, entendeu? Então, assim, não é bacana, né? É bacana seguir o padrão, é bacana... mas sim, a gente vai criar uma animação para botão e a gente vai botar a mesma animação em todos os botões, né? E claro, isso não a gente, o design em si não pode falar, eu fiz a regra e vocês vão ter que seguir. Sempre vai ter que ter o diálogo. Então, porque precisa, eu posso criar uma animação linda e maravilhosa, que até muitos designers e desenvolvedores costumam ver aí em sites de portfólio, né? Nem vou mencionar o nome, mas tem sites de portfólios que fazem uma interface linda e maravilhosa, mas a usabilidade em si é o quê? É quase nada, sabe? Meu amigo. Então, em questões de usabilidade, é nada. Então, realmente, ele faz no After Effects uma animação, nossa, um pulando pro lado, sabe, várias coisas acontecendo na tela, mas, caraca, o usuário só queria apertar o botão comprar, eu não queria que tivesse um mundo acontecendo na minha tela aqui, pelo amor de Deus, sabe? Então, precisa ter esse diálogo em si para entender o que o seu usuário vai querer e o que ele vai achar agradável. O meu agradável pode não ser o agradável para o usuário desse cliente específico que você está trabalhando. Exatamente. A gente recebe a informação do cliente que o público dele se comporta de tal maneira. Eu não me comporto daquela maneira, mas eu não estou fazendo site para mim, né?
muitas vezes quando o desenvolvedor, e isso eu estou falando com propriedade que eu tenho, né? Muitos amigos desenvolvedores que programam assim, programam o site para ele. Ah, não, eu achei melhor assim. Ah, não, eu achei que esse botão não é assim, entendeu? A gente trabalha, a gente pega uma base de informação e a gente vai, né, fazer mediante aquela base, né? Então, assim, é muito importante isso. Acho que foi isso. Né? Então, show de bola, gente. Qualquer dúvida aí, ó, manda. A Carol vai passar as informações finais, né? Mas qualquer dúvida, ó, pessoal, redes sociais, Telegram, marca a gente lá, a gente troca ideia, né? Uma coisa que a gente vai formular aqui, né? Eu ia até apresentar a ideia para vocês aqui. A gente mais para frente aí, a gente tenta criar um projeto e aí bota a mão na massa todo mundo. A gente cria um guide, a gente faz uma parada inicial, né? E aí ao vivaço assim, cada um monta uma telinha, né? A gente vai ali e aí a gente vai usando mais ou menos essa estrutura de guide que a gente está acostumado, habituado a usar, e aí vocês já vê, né? Pô, bacana, não é? O que a gente pode melhorar, enfim. E aí a gente cria até um projeto nosso da comunidade. Olha só que bacana, né? Uma ideia bacana aí para o futuro. O que vocês acham? Não, com certeza. Interessante. Para você ver como a comunidade pode influenciar dentro de um projeto em si. Então, vamos utilizar o Figma para colocar muitas cabeças lá trabalhando na hora e o layout. Claro, a gente precisa organizar, né, como é que poderia ser essa organização em específico, até porque cada um possui uma experiência, possui, né, sua opinião a respeito de interface, de usabilidade em si, mas seria maravilhoso ver algo que a comunidade esteja trabalhando, sabe? Então é muito legal. Então pode ver a coisa básica, o que a Carol apresentou para a gente hoje, né, com um layout para o pro protótipo em si. Isso é algo básico, mas pô, se a comunidade em si conseguir gerar um guide, conseguir gerar um design system, seria maravilhoso. Então a gente pode conversar isso daí, não tem problema nenhum. Pô, achei ótima ideia. Com certeza. Vamos deixar o link aqui do... Peraí, pegar... Se alguém já tiver o link de vocês, peraí, o link tanto do protótipo em português, né, quanto também da parte de variantes em português. A gente vai deixar o link aqui e a gente vai colocar, claro que aqui é bem mais rápido, e depois, com calma, a gente vai começar a divulgar. A gente vai colocar os links lá no Telegram também, no nosso Instagram, enfim, a gente vai divulgar os links. Mas a gente já está colocando aqui primeiro, para ser mais rápido. E qualquer coisa é só falar com a gente, que a gente vai tentar ajudar. Não só a gente aqui, né? A comunidade no geral. Já tem uma galera lá no Telegram, que também é uma galera que a gente conhece pessoalmente, trabalha com a gente e tudo mais. Enfim, a gente vai tentando se falar. E é isso, gente. Até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Muito bom passar essa tarde com vocês, hein? Tamo junto. Gente. Valeu. Tchau. Tchau.